Estão vendo aí, gente, a atividade? Alguém me sinaliza, por favor, pelo áudio. Sim. Ok. Então, as respostas ficaram assim, ó. 2, tá? E com a resposta, se vocês olharem na parte das definições, né, na segunda coluna que está definições, eu coloquei a resposta em cada um. E vocês vão ter esse slide que vai estar com as respostas. Então, ficou na ordem 2, 3, 1, 4, 10. Passar para o próximo. 7, 8, 9, 6, 5. Então, anotem aí ou esperem o slide ser enviado para vocês, que no slide também eu vou enviar esse daí com as respostas. Então, o primeiro que falava, programa que amplia a oferta de vagas na educação de jovens e adultos em todo o país. Programas de merenda e transporte escolar recebem repasse federal para auxiliar no acesso e permanência dos educandos nas escolas, combate à evasão escolar, é o programa chamado Brasil Alfabetizado. Depois, o número 3, era o Enem, avalia o desempenho do educando ao fim da educação básica, além de permitir a entrada na educação superior em instituições que aceitam essa avaliação como processo seletivo. Muita gente entra na faculdade, né, através do Enem, não precisa fazer o vestibular. O Fundeb, que veio em seguida, é o responsável pelo aumento de repasse de recursos federais à educação, criando condições das escolas aplicarem o dinheiro conforme a necessidade. O Fundeb é um fundo que muitas escolas, hoje em dia, elas têm ações, projetos para continuar recebendo o Fundeb. É esse fundo aí, né? É dinheiro mesmo. Continuando, vocês estão vendo, né? Se não tiver, me sinaliza. Depois o ENAD, que foi em seguida, depois do número 1, foi 4. Analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, avalia alunos recém-formados e recém-ingressos nos cursos de graduação. Inclusive, na nossa faculdade, muitas vezes os alunos fazem o ENAD com o intuito, né, de avaliar, né, os nossos cursos, o desempenho dos nossos estudantes. Depois do 4, veio 10 o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, voltado a atender pessoas que enfrentam a defasagem em idade séria. Portanto, é criado para estes estudantes uma classe especial em horário noturno, onde a disciplina de cada ano letivo passa a ser ministrada em apenas 6 meses, criando a possibilidade de acelerar a conquista do diploma. A pessoa já, né, adulta, já está atrasada nos estudos, então tem essa maneira da pessoa estudar. Depois foi 7, escolas técnicas federais. Programas voltados para a formação profissional de jovens e adultos e também premia projetos e empreendedores de alunos de escolas públicas de ensino profissional. Vocês conhecem as escolas técnicas, todo mundo conhece. Eu estou parando que toda hora eu vou lá aceitar quem está entrando. Depois vem Renda Melhor, que foi o 8. É uma poupança escola anual destinada aos jovens integrantes de famílias beneficiadas de programas como Bolsa Família, que eu já expliquei para vocês que o Bolsa Família não é um programa educacional de incentivo, ele é um programa sim, mas ele é de outra secretaria, não é da Secretaria de Educação. Ele faz parte da política de assistência social. E aí, dentro da política da educação, né, que são outras secretarias, outra esfera, nós temos esse Renda Melhor, que é para pessoas, né, alunos, que fazem parte desse programa Bolsa Família da Assistência, que sejam matriculados na rede regular de ensino médio estadual até 18 anos incompletos. O estudante receberá o benefício ao ser aprovado no fim de cada ano letivo. É até um pouquinho parecido com algum programa que alguém criou aí, né, naquele trabalho que a gente fez. Depois veio o número 9, Programa Autonomia, que é o programa de aceleração de estudos, foi lançado em março de 2009, com o objetivo de reduzir a distorção idade-série, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Eu acho que alguém da turma chegou a falar em uma das nossas aulas que chegou a participar desse programa, né, onde conseguiu estudar de forma acelerada, não estudar um ano. Fui eu, Kelly. Então, isso aí, né, que aí você consegue reduzir o tempo e reduzir essa distorção da sua idade com a série que você devia estar inserido.
Depois veio o 6, o Mais Educação. O objetivo é ampliar a jornada escolar e organização curricular na perspectiva da educação integral, proporcionando oportunidades educativas por meio de atividades didático-pedagógicas oferecidas no contraturno a alunos do ensino fundamental. Muitas pessoas conhecem esse programa, que ele chegou a funcionar aqui no nosso município. As crianças ficam no contraturno, elas estudam de manhã e aí ficam no programa, né, no Mais Educação à tarde, ou estudam à tarde, ficam no Mais Educação de manhã, com o intuito de ampliar as suas atividades pedagógicas para melhorar a sua educação, sua aprendizagem. E, por último, 5, ProUni, criado em 2004, concede bolsas de estudos parciais ou integrais a estudantes de graduação em instituições privadas de educação superior. Então, a gente corrigiu a atividade da aula passada, e, como eu já falei, a gente vai ter esse slide aí, vocês vão ter, depois da aula vocês vão receber, e aí dá para vocês terem a correção para estudar, para a vez, né, as provas, que vão cair, óbvio, programas educacionais de incentivo tem que cair, porque é a nossa disciplina, certo? E agora a gente vai começar um assunto da aula de hoje, que é o seguinte: o professor dentro dos programas educacionais de incentivo. Vocês sabiam, né, a gente falou sobre o que é programa educacional de incentivo, como que funciona, qual é o objetivo, vimos alguns tipos de programas até a aula passada. E hoje eu vou falar para vocês que existem alguns programas que eles são voltados para o professor, né? Porque como a gente falou que o programa educacional de incentivo, o conceito, retomando novamente, ninguém pode errar conceito de programa educacional de incentivo na prova, porque eu falo toda a aula. Retomando, os programas educacionais têm o intuito de fazer com que o aluno ingresse, permaneça ou amplie os seus estudos, certo? Então, a gente às vezes tem a visão que esses programas eles são voltados só para os alunos, mas na realidade existem muitos programas do MEC, né, programas de incentivo que são voltados para o professor, que é óbvio que nesse processo de ingresso, permanência ou ampliação dos estudos dos alunos, o professor tem um papel muito importante. Então, existem programas que são voltados para o profissional da educação. Então, vocês que estão na licenciatura, estão se formando professores, saibam que existem programas para os professores também. Né? E é isso que esse primeiro slide aí está falando, que eu não li, mas é isso, tá bom? E aí eu vou falar para vocês agora, vou dar alguns exemplos de alguns programas educacionais de incentivo que existem e que são mais voltados para professores. Alguns deles são específicos para professores. Outros, eles são tanto para alunos como para professores, mas tem uma preferência para professores. Né? Alguns vocês já podem conhecer, todos eles estão no site do MEC. Então, se alguém se interessar, quiser ler mais sobre o programa Detalhes, que aqui eu não vou colocar detalhes, eu só vou falar o nome e o objetivo do programa. Como eu falei, a gente não trabalha na área governamental, a gente precisa saber o detalhe. É só conhecer, saber que existe, saber como funciona. Mas se alguém se interessar, no site do MEC, vocês encontram todos esses programas e alguns outros. Nem coloquei todos aqui, porque é uma lista bem grande. Coloquei só alguns. Então, vamos lá. Agora, então, vou falar exemplos de programas educacionais de incentivos voltados para professores. O primeiro está aí, Programa de Formação Inicial e Continuada, Presencial e à Distância de Professores para Educação Básica. Qual é o objetivo desse programa? Oferecer cursos de formação inicial, emergencial, na modalidade presencial aos professores das redes públicas de educação básica, tendo em vista as demandas indicadas nos planos estratégicos elaborados pelos fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente. Então, tem é um programa onde os professores eles recebem a oportunidade de fazer cursos, e se não fossem esses programas, eles teriam que pagar a parte para poder fazer esses cursos de formação inicial. Outro programa é o programa de consolidação das licenciaturas, que é o quê? É um programa onde os professores eles têm um apoio financeiro, os professores não, os projetos das escolas têm um apoio financeiro que contribuam para inovar os cursos de formação dos professores
e melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos futuros professores e a superação de problemas identificados nas avaliações efetuadas nos cursos de licenciatura. Então, as instituições recebem um apoio financeiro, né, uma verba, para que seja aplicada em cursos de formação dos seus professores. Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária por meio do uso da metodologia da educação à distância. O público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação. Então, aí os professores, eles são público-alvo desse programa e têm prioridade. Outros públicos, sem serem professores, também têm acesso a esse programa, mas os professores, eles têm prioridade para conseguir acessar uma graduação numa universidade superior, numa universidade pública, né, no ensino superior. Continuando. Outro programa, Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial. A gente sabe que hoje existe uma lei da educação especial. A gente fala muito da educação inclusiva. E eu acho que a gente já falou sobre esse assunto em sala de aula. Eu creio que foi no semestre passado, quando a gente estudou sobre conceitos fundamentais de avaliação de aprendizagem. Quem lembra o nome da disciplina? Lembra? Esse nome eu não esqueci. Conceitos fundamentais de avaliação de aprendizagem. A gente teve uma aula que a gente falou um pouco sobre educação especial. A gente falou sobre a avaliação dentro da educação especial. E uma das coisas que a gente discute muito, eu acho que a gente chegou a discutir nessa aula, é a falta de preparo dos professores na educação inclusiva, dos obstáculos, das dificuldades que os professores passam. E aí existe esse programa que é justamente voltado para formar professores das redes públicas que atuam no atendimento educacional especializado, ou seja, eles trabalham como AEE. Eu não sei se vocês conhecem, a gente chegou a falar tem que conhecer, né? Semestre passado eu falei disso, eu não sei quem não prestou atenção. Mas eu sei que essa turma todo mundo presta atenção, né? Então todo mundo sabe o que é o AEE, né? É aquele professor que fica dentro da sala de recurso e trabalha individualmente com um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, que tem uma necessidade especial educacional. Então, existe esse curso para formar esses professores. São professores especializados com pessoas com necessidades especiais. Isso. A gente chegou a falar isso no semestre passado um pouquinho. Então, existe esse programa que dá esse suporte, essa formação a esses professores para eles se aperfeiçoarem. E não só o AEE. Se vocês continuarem lendo aí, além de falar do AEE, desse que fica na sala do recurso, ele fala também que é para professores do ensino regular, para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. Então, a gente também tem esse programa com esse intuito. Outro programa é o Portal do Professor. Se vocês digitarem aí no Google, vocês vão achar esse Portal do Professor, que é do MEC. O que é isso? O Portal do Professor apoia o processo de formação dos professores e permite o armazenamento e circulação de um acervo de conteúdos educacionais multimídia em diferentes formatos, além de links e funcionalidades que subsidiem a pesquisa e a interação na educação infantil, fundamental, média, profissional e modalidades. O portal funciona também como elemento integrador do sistema público de educação básica e profissional, unindo MECs, secretarias estaduais, municipais de educação. Então, gente, assim, algo até que a gente discutiu na aula passada, quando a gente falou da fábula dos macacos, recapitulando, quando a gente falou da fábula dos macacos, a gente falou um pouco dos desafios, das dificuldades, né, que o professor enfrenta para trazer metodologias inovadoras, para aplicar novas práticas de ensino que visam melhorar a aprendizagem do aluno. A gente sabe que esses desafios, eles são reais, eles realmente existem. Mas a gente sabe também que hoje existe um acesso muito maior à informação, a conteúdos, a conhecimento do que existia antigamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, do portal do professor, onde tem um acervo de conteúdos, e a gente para pensar, será que todos os profissionais, todos os professores que existem, eles fazem uso? Será que eles têm curiosidade? Será que eles absorvem esse conhecimento? Alguns sim, mas muitos não.
Então, assim, existem as dificuldades e obstáculos, mas também existe aquela coisa de que a gente não faz nem o mínimo que a gente pode fazer, porque a gente acaba justificando todas as dificuldades e paralisa ali para não ter que avançar. Então, existem programas para os professores, né? A gente não está no ideal, mas a gente está caminhando, né? Existe alguma coisa. Se a gente não aproveitar nem o que existe, quando existe algo melhor, será que a gente vai aproveitar? Ou a gente vai manter o discurso lá dos macacos lá na fábula, né? Ah, aqui sempre foi assim, a gente sempre foi desse jeito. E há 10 anos que eu estou aqui e funciona dessa maneira. E não se abre para novos conhecimentos, não se abre para melhorar suas aulas, para testar práticas que podem realmente trazer uma eficácia na aprendizagem do aluno. Esse é o tema, inclusive, da aula de hoje. Quando eu terminar aqui de falar sobre os programas, a gente vai falar um pouco sobre o intuito disso. Qual é o intuito da gente estudar programas educacionais de incentivo? Qual é o intuito da gente saber que existem programas, que existem ações voltadas a incentivarem pessoas a ingressarem, a permanecerem ou ampliarem seus estudos? Qual é o intuito da gente aprender sobre isso? Qual o intuito da gente entender na aula de hoje que o professor ele é parte fundamental disso? Que é ele que está ali dentro do processo de ensino-aprendizagem. E o foco dele precisa ser a aprendizagem desse aluno, ou dos alunos que ali estão. A gente falou sobre isso em conceitos de avaliação, né, de aprendizagem. Então, a gente precisa entender aquilo que existe já e que não é aproveitado e realmente o que é, de fato, obstáculo e desafio da profissão. Tem mais um aqui, que é o programa Banda Larga nas Escolas, que tem como objetivo universalizar e democratizar o acesso à informação e inclusão digital de professores e alunos. Né? Então, a gente vê hoje que as escolas elas têm muito mais acesso à internet do que se tinha muito antigamente. Né? Estamos no ideal? Não estamos. Mas é melhor do que já foi um dia. Então, a gente precisa fazer o mínimo, fazer o máximo com o mínimo que a gente tem. Fazer o melhor dentro da realidade que a gente tem. Então, agora a gente vai passar para uma outra parte da aula, onde a gente vai continuar falando de programas educacionais de incentivo. Tá tudo certo, gente, até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso seguir? Acho que o silêncio significa que a gente pode seguir. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora peguem papel e caneta. Todo mundo tá com papel e caneta aí, caderno, né? Material, né? De estudo. Todo mundo tem, por favor, que a gente vai precisar usar. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno ou no papel, que vocês tiverem aí de anotação, que eu vou perguntar quem está participando, né, a opinião de vocês a respeito. Eu coloquei aí o que é ensinar, né? Escreva a sua ideia de conceito sobre ensinar em seu caderno e vamos compartilhar. Já que a gente está falando sobre programas educacionais de incentivo, e a gente está falando que o professor é um dos alvos desses programas, porque ele é quem ensina, é ele quem faz parte desse processo de ensino e aprendizagem. O que é ensinar, então? Eu preciso entender, enquanto professor, a gente vai construir um pensamento juntos agora, através de algumas perguntas e anotações que vocês vão fazer. Para você, o que é ensinar? 5 minutinhos para vocês anotarem, e daqui a pouco eu peço a colaboração de vocês com as respostas. Vamos lá. Dúvida? Tá tranquilo?
Para não ficar muito extenso a participação de vocês, hoje a gente vai ter acho que uns 3 momentos de participação de vocês. Que a gente vai fazer esse jogo de que eu vou perguntar algo, vocês vão anotar, e eu vou perguntar o que vocês anotaram, o que vocês Posso entenderam. falar, Peraí só um pouquinho, Jaime. E aí, vou fazer assim, em cada momento, quem quiser fala, eu vou anotando, e nos próximos momentos a gente deixa outros que não participaram primeiro falar, e a gente vai revezando a participação, tá bom? Mas pode ser que eu chame alguém aqui para falar, tipo... Vamos supor que Jaime não tivesse falado nada, e eu vou lá agora. Jaime, vamos lá. Fala para mim o que você escreveu, por favor. O que é eu botei ensinar? aqui, o conceito de ensinar é passar enquanto professor o aprendizado para nossos alunos. Tá, então para você ensinar é passar o aprendizado, correto? Isso. Ok. Vamos lá, outra pessoa vai falar para mim o que escreveu. Pode ser eu, Eu quem? Deixa a Ingrid falar primeiro. Ingrid. Vamos lá, Ingrid. Pode. Ensinar é compartilhar seu conhecimento com alguém. Ok. Compartilhar conhecimento. Jaime falou que é passar um aprendizado. Ingrid está falando que é compartilhar conhecimento. Ok, Ingrid. Próximo. Posso ir? Pode. É Pedro. Eu quem? Pedro, vai. Transmitir, instruir alguém a algo, por exemplo, o professor transmite, instrui o aluno de acordo com o conteúdo. Perfeito. Instruir, ok. Ensinar. Perfeito. Próximo. Marquei ao Google. Alex. Vai, Alexia, fala para mim. Eu botei transmitir conhecimento. Transmitir conhecimento, ok. Kellen tá falando aqui no chat, Arthur, hein? Kellen tá falando aqui no chat que é transmissão de conhecimento para o interior. É isso, Kellen? Transmissão de conhecimento. Interior não, gente. Não tem interior. Instruir, tá? Agora entendi. Transmissão de conhecimento, instruir, educar. Ok, Kellen. Quem vai falar agora? Eu, Leonardo. Vai, Léo. É transmitir o conhecimento adquirido ao longo do tempo e passar para o aluno. Olha o Google, Léo. Transmitir conhecimento adquirido, né? Então, significa que a pessoa aprendeu, adquiriu um conhecimento e ele vai transmitir. Ok, vamos ficar por aqui para a gente... Alguém colocou algo muito diferente do que foi falado até agora? Luara colocou que é transmitir uma informação de forma que o receptor entenda. Perfeito, Luara. Não é só transmitir, né? Essa pontuação é importante. De forma que o receptor entenda. Alguém falou algo muito diferente do que todo mundo falou até agora? Tá todo mundo igualzinho? Então, vamos lá. Vou dar continuidade. Segundo o dicionário, tá? Então, segundo o dicionário, tá lá no dicionário que ensinar é transmitir conhecimento a... Então, transmitir conhecimento a alguém. Vocês falaram isso. Educar, instruir, lecionar, dar aula. Tudo isso está dentro do verbo ensinar. E ainda, segundo pontinho aí, dentro desse mesmo verbete, dentro dessa mesma palavra ensinar, tá lá adestrar, treinar, castigar, punir, pregar, doutrinar. A gente sabe que esses significados estão muito ligados a um contexto histórico, social, de como a educação veio se desenrolando, né? Mas será que esses conceitos de ensinar do dicionário apenas, como estão aí, simplistas assim, tem a ver com o ensino que a gente está falando hoje em dia, com o que a gente quer atingir com o ensino? Então, é o que eu vou falar aqui no próximo slide. Eu quero que você anote aí. Será que a gente quer ensinar, igual eu estava dizendo lá no slide anterior, para adestrar? A gente quer ensinar para treinar, para deixar alguém fazendo tudo igual? Será que o que a vida vai exigir do meu aluno depois que ele se formar, quando ele for para o mercado de trabalho, tá adestrado e treinado, fazendo tudo igual, basta? Ele vai se dar bem na vida, fazendo tudo igualzinho?
sem saber ter um pensamento crítico, sem saber inovar, sem saber usar a sua criatividade? Será? Então, eu quero que vocês escrevam aí, vocês já escreveram o que é ensinar. Eu quero que vocês anotem aí para que o professor, no contexto de hoje, porque vocês estão sendo formados para serem professores, para que a gente vai ensinar? Com qual objetivo? Então, anote no seu caderno qual ou quais objetivos deve-se ter no ensino e vamos compartilhar as ideias. Mais 5 minutos para vocês anotarem aí. Para que ensinar, então? Para quê? Com que objetivo? Algumas pessoas, na sua definição do que é ensinar, chegaram a falar. Outras não. Outras só falaram o que é ensinar, mas não chegaram a falar para quê. Então, vamos deixar isso mais claro agora. Júlia, eu vi aqui seu comentário, tá? Ok. Eu tava pelo computador, só que o áudio tá ruim. Aham. O meu áudio tá ruim ou o áudio do seu computador, gente? O meu. Tá, beleza. Todo mundo já fez aí essa segunda parte, ensinar para quê? Eu queria que falasse agora pessoas que não participaram da primeira vez, né? Que fale sem ser Jaime, sem ser Ingrid, sem ser Pedro, sem ser Alexia, sem ser Léo. Outros, por favor. Quem já anotou aí, ensinar para quê, pode dar sua contribuição. Posso falar? Pode. É quem está falando? Breno. Vai, Breno. Eu coloquei que é para compartilhar o conhecimento na forma que o receptor entenda e tire suas próprias conclusões sobre o assunto. Tá, então para quê? Para que o outro entenda e ainda tire suas conclusões a respeito do que aprendeu, correto? Isso. Perfeito. Quem é o próximo que quer participar agora? Eu. Eu quem? Gabriel. Vai lá, Gabriel. Ok. Preparar para a vida. Formar um cidadão que possa trabalhar e ter suas próprias opiniões. Ok. Então, ensinar para quê? Para que o indivíduo esteja preparado para a vida, para que ele consiga funcionar depois, né? Ok. Mas quem? Kelly, já falaram tudo. Mas quem quer falar, gente? Eu queria falar, hoje eu já falei. Pode falar, quem está falando agora? Alexia, Pode falar, Alex, não tem eu problema. coloquei assim, ensinar para que a pessoa tenha criatividade, pensamento crítico, opinião própria, que saiba se posicionar, assim, diante de alguma coisa, entendeu? Ok. Muito bem, excelente. Luciano, você quer falar agora? Cássio. Oi, eu botei para que o aluno tenha autonomia. Muito objetivo, mas correto. Para que o aluno tenha autonomia. Autonomia de quê? Da vida, Vamos falar né? de novo, velho? Sim. Jaime, pode. Correto, Cássio, muito bem. Fala, Jaime. Eu botei aqui: o objetivo de ensinar é formar alunos para o mercado de trabalho e prepará-los para a vida social. Ok, para o mercado de trabalho e para a vida social. Perfeito. Ok, Jaime. A gente viu, eu não sei se vocês lembram, que aí ela é daquela disciplina Políticas Educacionais. Foi a primeira disciplina que eu dei para vocês. Né? Tem 1 ano isso. Nessa disciplina, a gente viu a história da educação. A gente fez até uma linha do tempo. Não sei se vocês se lembram. E aí, a gente viu que a educação, o sistema educacional surgiu no Brasil
Com qual intuito? Quem lembra aí? Vamos ver. Vamos resgatar os conhecimentos que a gente já teve. Quem lembra? Mercado de trabalho, Perfeito. Quem foi que falou? Gabriel. Gabriel. Revolução industrial. Porque Jaime acabou de falar, né? Ensinar para quê? Para o mercado de trabalho e para a vida social. Perfeito, Jaime, que você não parou só no mercado de trabalho. Você falou também para a vida social. E isso que faz diferença na maneira como a gente tem que ensinar hoje. Né? Porque lá atrás, né, no momento em que a educação surgiu no Brasil, que houve a necessidade das pessoas começarem a estudar, que teve toda aquela história que a gente estudou da Revolução Industrial, que não bastava mais só as pessoas plantarem, colherem, elas tinham a necessidade para trabalhar na fábrica, para ter outras formas de ganhar o pão, elas precisavam ter alguns tipos de conhecimento. E assim que a educação foi se instalando, pela necessidade do mercado de trabalho. E aí a gente ficou com uma educação muito mecanicista, né? Muito de treinar, muito de... ninguém fala isso, mas é como se adestrar, né? E hoje a gente fala que a gente não forma só a pessoa para o mercado. E mesmo se for só para o mercado hoje ele é diferente. Naquela época, quando surgiu e que as pessoas iam trabalhar na fábrica, quem já assistiu aquele filme, esqueci o nome, do Charlie Chaplin, que ele trabalha na fábrica? Alguém lembra o nome aí? Tempos modernos? Isso, perfeito, Tempos Modernos. Né? É meio que assim trabalhar só na fábrica, né? Você faz repetidamente uma mesma coisa. Se você sabe aquele procedimento, beleza. Hoje o mercado de trabalho exige muito mais da gente. A gente está falando aqui de professores, vocês estão sendo formados em licenciatura, né? Vão sair professores. Então, vocês estão precisando conhecer metodologias, conhecer coisas que vão ajudar vocês não só copiar e colar, não só fazer repetidamente mais a mesma coisa. Por quê? Porque hoje isso não dá mais conta, né, do ser humano, que é o alvo do nosso trabalho. Seja quem é profissional da saúde, quem é profissional da educação, quem é profissional de empresa, não dá conta mais só essa coisa de copiar e colar. A gente está numa nova, né? A gente evolui. Então, a educação hoje ela vai para além de ensinar para o trabalho, né? Isso também é importante, né? Mas não apenas. E até porque, para o trabalho também, a gente tem que aprender novas habilidades, como a gente falou. Certo? Alguém mais gostaria de falar nessa parte? Ou podemos seguir? Isso, Kelly. Muito bem. Kelly botou aqui bem simplista, né, Kelly? Não ser um analfabeto. Ensinar para não ser um analfabeto. Eu sei que você brincou, né, Kelly? Porque, né? Não ser analfabeto é só a pessoa saber ler e escrever, mas não basta mais, só isso. Então, vamos continuar. Vocês estão vendo aí a tela? Já abri a tela do PowerPoint. Se vocês não estiverem vendo, me sinalizem, por favor. Então, ensinar para quê? Vocês deram algumas contribuições, né, do que vocês entendem, os objetivos, e agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ensinar para quê? Do outro lado daquele que ensina, está aquele que aprende. Né? Muitos dos objetivos que vocês colocaram aí, vocês falaram disso. Logo, quem ensina deve ter como objetivo a aprendizagem de quem está nesse processo. Eu ensino a alguém, eu ensino alguma coisa a alguém. Então, o meu objetivo não pode ser simplesmente passar matéria, porque ensinar a alguém, né? O outro precisa aprender. Então, eu preciso ter como objetivo que o outro aprenda. Logo, para saber o conceito, o objetivo de ensinar, eu devo compreender bem o que é aprender, a não ser que o professor não tenha esse objetivo em sua aula. Se o professor tem como objetivo de que o seu aluno aprenda, se esse for o objetivo dele ao ensinar algo, ele precisa entender de aprendizagem, ele precisa entender como que o outro aprende. Eu preciso saber se vocês estão aprendendo aquilo que eu estou passando para vocês, seja lá na aula presencial, seja aqui na aula que a gente está tendo virtual. Eu preciso ouvir vocês, eu preciso que vocês participem,
Eu preciso passar de uma forma que eu me faça clara? Eu preciso passar de formas diferentes da mesma coisa? Eu preciso repetir informações? Por quê? Porque o meu objetivo como professora é que vocês, alunos, aprendam. Não é simplesmente dar a matéria para vocês. A gente precisa entender de aprendizagem. E aí, por isso que hoje o nosso assunto que a gente vai entrar agora é falar sobre aprendizagem. A gente falou um pouquinho sobre aprendizagem na disciplina passada que a gente teve, sobre conceitos fundamentais da avaliação de aprendizagem. Não sei quantos estavam presentes nessa aula que eu falei com vocês, né? Se a gente está falando de avaliação da aprendizagem, eu preciso saber o que é aprendizagem. E aqui também, se eu vou falar que o professor ele é importante dentro dos programas educacionais de incentivo, porque ele, enquanto aquele que passa o conhecimento, então ele precisa entender sobre aprendizagem, porque o outro vai aprender. Então, a gente vai resgatar agora alguns conhecimentos que a gente teve no semestre passado sobre aprendizagem. Então, espero que vocês acionem aí conteúdos que estão na memória de vocês, porque vocês aprenderam tudo, óbvio, né? Ninguém esqueceu o que estudou, porque ninguém estudou só para a prova, né? Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre aprendizagem. Então, por favor, novamente, a gente vai fazer eu acho que é a última vez que a gente vai fazer isso. Vocês vão anotar aí agora o que significa aprender, então. Se eu ensino para alguém aprender, se o meu objetivo é que o outro aprenda, o que é aprender? Anotem aí, por favor, 5 minutos. E, novamente, eu vou pedir a contribuição de vocês. O que é aprender, por favor? Novamente, galera, eu gostaria de quem não participou das outras vezes participasse agora, mas isso não impede de quem queira participar novamente possa trazer a sua colaboração, tá bom? Só vamos falar então, eu estou mudando de posição, que eu estou desde cedo aqui, que eu fiz atendimento online também. Que a gente mais está fazendo esse período para sentar na frente do computador, né? Verdade. Então, vamos lá, gente. Quem pode trazer sua contribuição sobre o que é aprender? Eu vou deixar o pessoal falar primeiro, depois eu falo. Já falei demais. Não tem problema, Jair. Você pode falar também, tranquilo. Brenon Vamos tá falando falar aqui rapidinho. Aí, depois que eu ler o de Brenon, você fala. Brenon colocou aqui no chat: adquirir um novo conhecimento, uma nova habilidade, uma nova forma de enxergar o mundo. Ok, Breno. Fala, Jair. Botei que aprender a fazer com que o aluno não tenha dúvida do que está sendo passado pelo professor. Tá. De forma que o aluno não tenha ficado nenhuma lacuna a respeito daquilo, né? Que ele tenha entendido, Isso. não tenha dúvida. Ok. Significa que ele aprendeu. Luara colocou aqui a tomar ciência de uma nova informação e assimilar de seu próprio modo. Muito bem, Luara. Perfeita colocação. Então, é quando você está diante de uma informação que é nova para você, segundo o que a Luara está falando aqui, e você consegue assimilar essa informação, que até então era nova, da sua maneira. Você consegue internalizar. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Contribuir, por favor. Pablo.
Fala, Pablo. Seria adquirir um determinado conhecimento, seja lá qual for, não só na faculdade, na escola, ou até fora dela. Quando você aprende algo novo, você adquire um novo conhecimento, isso aí é aprender. Ok, então adquirir um novo conhecimento. E aí, Pablo está trazendo uma coisa que é muito importante e que muito professor não sabe disso, sabe? Que a gente não aprende só na escola, isso é muito importante. Tem muito professor que acha que ele é o detentor do conhecimento, como se o aluno só vai aprender ali, né? E aí desconsidera que o aluno, às vezes, ele já vem com uma bagagem. Desconsidera que alguma coisa que ele acha que é novo para o aluno já conhece, né? Que existem aprendizagens fora, tudo é aprendizagem, desde que a gente nasce. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a se comunicar com outras pessoas. Então, tudo isso é aprendizagem. Perfeito, Pablo. Mais alguém quer falar? Alguma coisa? O que é aprender? Kellen coloquei ensinar o que aprendeu, é isso, Kellen? Tem uma teoria científica que fala assim as formas diferentes da gente aprender e entendi. As formas diferentes da gente aprender, né? A gente pode aprender de várias formas, né? Através do visual, da audição. E uma das maneiras melhores de se aprender, Kelly, tem a ver com ensinar o que você aprendeu. Quando você ensina, você está passando o que você entendeu para o outro, você está aprendendo mais ainda. Né? E é uma das formas mais eficazes de aprendizagem. Mais alguém que quer dar alguma colaboração, a gente pode seguir. É uma troca de informação entre aluno e professor? Sim, também, né? Porque a aprendizagem pode ser de ambos os lados, né? Não é só o professor que ensina. Eu peguei o trem quando você falou esse negócio aí de troca de informações. Não, é porque eu falei que uma das melhores formas da gente aprender é quando a gente ensina. Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito, né? Então, assim, tem eu peguei esse trem aí. Uhum. Tem alunos que quando... Não sei se entre vocês tem alguém assim, no dia da prova, você estudou e tal, você sabe o conteúdo. Mas uma das melhores formas de você consolidar aquilo é quando você está ensinando. Alguém te pergunta, e tal coisa? Você vai ensinar isso para o outro, você vai passar para o outro que você estudou. Aí você consolida mais ainda essa aprendizagem em você. Quando você está passando para o outro. Por isso que grupos de estudo é muito válido entre vocês, onde vocês mesmos passam uns para os outros o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam, porque não é só o outro colega que está com dificuldade que aprende, você que está transmitindo aprende mais ainda. Então, é uma forma boa de se estudar quando a gente faz grupos de estudo. Então, seguindo aí, a gente vai falar agora sobre aprendizagem, que a gente entende que se eu vou ensinar, se eu vou participar do processo de ensino, eu preciso saber que tem um outro que aprende e eu preciso ter como objetivo essa aprendizagem. Então, eu preciso saber como que o outro aprende. Que aprendizagem é essa? Como eu posso facilitar a aprendizagem do outro? Por que caminhos esse outro aprende? E aí a gente chegou a falar no semestre passado um pouquinho sobre uma ciência. Quem se lembra? Muito importante, uma ciência muito importante no conhecimento sobre a aprendizagem. Quem lembra? O nome de uma ciência. Neurociência. Perfeito, neurociência. Por que a neurociência, e é uma ciência que a maior parte dos professores desconhece, muitos professores não têm conhecimento a respeito, não faz parte da grade de formação dos professores, e é uma coisa que eu falei no semestre passado, vou falar agora de novo. Acho importante vocês, enquanto futuros professores, saberem disso. Por que é importante a gente saber? Porque se eu estou falando de aprendizagem, alguém tem alguma opinião a respeito? Por que a neurociência é importante? Porque se eu estou falando de aprendizagem, que eu preciso saber como o outro aprende, e aí eu preciso saber que a aprendizagem ela vai acontecer no cérebro.
tudo que vocês falaram aí, reter uma informação, adquirir um conhecimento novo. A gente adquire conhecimento novo onde? Esse conhecimento fica armazenado onde? Ele entra por onde, esse conhecimento? Né? É pelo nosso cérebro. Então, a gente precisa saber disso. Então, aqui no próximo slide, eu coloquei o que significa aprender em tal. Então, segundo o dicionário, né, aí eu trouxe o conceito do dicionário novamente. Aprender significa ficar sabendo, reter na memória, tomar conhecimento de, adquirir habilidade prática. Muitos de vocês falaram muitas coisas parecidas, né, em torno disso. E aí, adquirir habilidade prática. Então, é quando eu aprendi um conhecimento novo, eu retive na minha memória, aquela informação entrou, guardei, memorizei, e eu consigo aplicar aquilo na minha prática. Aquilo que entrou como uma informação nova, ficou retido na minha memória, e eu consigo depois acessar esse conteúdo que está armazenado na minha memória quando eu preciso dele. Então, eu aprendi. Isso é aprendizagem, né? Mas onde que esse processo de entrada de informação, de retenção na memória, né, de armazenamento na memória e de acessar no momento que eu preciso acontece? No cérebro de cada indivíduo. Então, não tem como um professor querer desenvolver novas habilidades, ser um professor que vai conseguir ensinar para que o outro aprenda se ele não entende minimamente desse processo. E aí a gente vai chegar... Por que a gente está tendo essa aula? Essa aula é uma transição do que a gente estava vendo até então, dos programas, que a gente estava falando só dos programas, de políticas, para a gente começar a falar das habilidades novas que o professor precisa ter dentro desse contexto de programas, né? Das novas competências que os professores precisam ter. Um dos livros que faz parte da nossa ementa se chama 10 novas competências do professor. Então, a gente vai começar a falar disso. Só que o que acontece? Hoje a gente tem muita... A gente já sabe, muitos de vocês fizeram formação de professor, muita gente já sabe que hoje a gente precisa trazer inovação. Quem não sabe disso, né? Todo mundo sabe. A gente precisa fazer aulas criativas, a gente precisa... Mas não é fazer por fazer, sabe? Eu fui ali, coloquei uma música qualquer e tá ótimo. Já coloquei minha aula descontraída. Não é assim. Eu preciso entender como que isso funciona, né? Eu preciso entender esse processo para saber como que eu vou montar minha aula, para eu ter os objetivos claros da minha aula, o que eu quero atingir. Não é pegar aleatoriamente, colocar um monte de brincadeirinha no meio da aula e pá, já tá ótimo. Não, porque senão a gente faz uma salada de fruta, é o que a gente vê muitos profissionais hoje fazendo, faz as coisas de forma aleatória, só porque achou divertido, só porque achou bonito, só porque achou engraçado. Ah, minha turma vai gostar. Tá, mas sua turma vai gostar, mas você vai ensinar o quê com isso? Qual é a aprendizagem que você vai gerar no teu aluno com essa atividade? Qual habilidade você está prevendo desenvolver no seu aluno através dessa atividade? A gente precisa ter esse processo dentro da nossa mente, assim como a gente conversou lá em avaliação de aprendizagem. E a gente vai ver que isso é uma competência que o professor precisa ter hoje, né? Então, por isso, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a aprendizagem, onde que ela acontece, que é no cérebro. Então, agora a gente vai resgatar um pouquinho alguns conhecimentos que a gente chegou a ver superficialmente no semestre passado, que eu incluí, eu quis que vocês conhecessem um pouco, e a gente vai resgatar esses conceitos um pouquinho agora, que vocês entendam onde a gente quer chegar com essa conversa, quando a gente falar sobre as novas competências dos professores. Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu estiver falando rápido, tá? Vocês podem sinalizar, por favor. A aprendizagem é um ato contínuo e individual que acontece durante toda a nossa existência humana, que foi o que Pablo falou. Ela não acontece só dentro da escola. É desde a hora que a gente nasce até quando a gente morre. Quando a gente sai da escola, a gente continua aprendendo. A gente coloca muito na mão dos cursos, da escola. A gente detém muito na mão dessas instituições a nossa aprendizagem. E vocês precisam entender que a gente aprende o tempo todo. Você pode aprender muita coisa fora da faculdade. Você pode aprender muita coisa pós-cursos que você já fez. Muitas coisas a gente aprende assim, né? Então, vamos gerenciar nossa aprendizagem.
andar, falar, ler, escrever, exercer cidadania, aprender habilidades para exercer uma profissão, uma nova língua, garantir nossa sobrevivência. Tudo isso é aprendizagem. Essas, para exemplificar, são algumas das ações que realizamos enquanto seres humanos ou que deveríamos realizar. Continuando. Segundo esses 3 autores aí, a aprendizagem é um evento sináptico e no seu transcurso são produzidas modificações moleculares. Na aprendizagem, há uma etapa de aquisição e outra de consolidação. Então, eu adquiro conhecimento, aquela informação entra, né, chega ao meu cérebro e depois aquilo ali vai se consolidar. Aquilo ali realmente, aquela aprendizagem realmente vai ser efetivada. Não é porque entrou que já efetivou. São processos, são etapas diferentes da aprendizagem. E aí, quando eu falo aí no início da frase, que a aprendizagem é um evento sináptico, vocês se lembram sobre isso que a gente falou no semestre passado? O que é sinapse? Alguém lembra? Alguém que lembre poderia contribuir, por favor? Alguém sabe o que é sinapse? Comunicação entre neurônios. Quem falou? Eu, Pablo. Pablo, perfeito. Exatamente, Pablo. A sinapse é quando o neurônio é a célula do nosso sistema nervoso central. Né? As células que trabalham, as células que se comunicam. E aí, nessa comunicação entre os neurônios, né, acontece esse evento sináptico. Sinapse é quando um neurônio se comunica com o outro. E isso acontece o tempo inteiro. São essas comunicações de um neurônio com o outro que faz com que eu ande, que eu fale, que eu aprenda, que eu leia, que eu pense. Nesse momento, no cérebro de vocês, estão acontecendo várias sinapses, várias comunicações entre os neurônios, que vão parecer como redes mesmo de conexões, de tantos neurônios que se comunicam para que a gente possa funcionar na vida, né? Desde de funções que são mais simples, né? Rudimentares, né? Como comer, andar, até funções que são mais complexas, como pensar, ter um pensamento crítico a respeito de algo. Para tudo isso, existem as sinapses, as comunicações dos neurônios. Então, a aprendizagem é um evento sináptico. É quando existem comunicações no cérebro, quando existem sinapses acontecendo para que aquela aprendizagem aconteça. Então, continuando, o aprender e o lembrar do estudante ocorrem no seu cérebro. A aprendizagem e a educação estão intimamente ligadas ao desenvolvimento do cérebro, o qual é moldável aos estímulos do ambiente. Então, nessa parte aqui está falando que os estímulos do ambiente é super importante nesse processo de aprendizagem, nesse processo de sinapses acontecendo no cérebro. Se não houver estímulos ambientais, eu não vou conseguir acessar sinapses, conexões no cérebro desse aluno. Então, uma dica que eu dou para vocês é que neurociência é uma ciência muito vasta, muita coisa, muito rica. Estudem sobre isso, né? A gente vai ter essa aula só de hoje. A gente teve uma aulinha no semestre passado e vocês precisam conhecer. Então, estudem sobre isso. Quando tiver curso sobre neurociência e educação, vocês façam curso. Não precisa ter só curso, tem muito material na internet, muitos artigos científicos, muitos vídeos no YouTube de neurocientistas maravilhosos que vão trazer conteúdos a respeito. Estudem, se apropriem desses conhecimentos, porque isso vai só potencializar a aula de vocês, tá? Então, estudem sobre isso. Os estímulos do ambiente levam os neurônios a formar novas sinapses. Então, cada vez que eu tenho um estímulo ambiental, novas sinapses são acionadas no meu cérebro, novas comunicações entre os neurônios. Assim, a aprendizagem olha só, eu até coloquei aí sublinhado. A aprendizagem é o processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente, ativando sinapses
tornando-as mais intensas. Porque o que acontece? Agora eu vou explicar, vou tentar ser a mais didática possível para poder ser fácil. Se vocês não entenderem, fala que eu explico de novo. É assim, no ambiente existem estímulos que vão entrar pelos canais sensoriais. Canais sensoriais, vocês sabem que são os sentidos. Então, quais são os canais sensoriais que nós temos? Visão, audição, né? O tato, entra informação pelo tato, o paladar. São canais por onde informações entram, né? Então, entra via tato, entra via audição, visão. Essas informações entram e vão chegar no cérebro, provocando essas sinapses. E essas informações, elas vão ser processadas pelo cérebro. Então, essas informações, elas podem chegar no cérebro e, de repente, ir para um lugar que não vai ser memorizado, porque o cérebro entende que aquela informação ela não é importante, né? Então, por exemplo, algo que eu faço uma vez, ou que eu li uma vez na vida e nunca mais vou ler de novo, provavelmente eu vou esquecer. Porque o que eu estou falando aqui nesse slide? Que essas sinapses, elas vão se tornando mais intensas, ou seja, cada vez que eu repito aquelas mesmas sinapses, aquela conexão, ela vai se fortalecendo. Aquelas sinapses que eu não repito, elas vão se enfraquecendo. E aí o cérebro pode fazer o quê? Descartar essas conexões que são mais frágeis, que são mais fracas, porque ele entende que não são úteis, não são funcionais para o ser humano. Então, ele acaba descartando. Para quê? Para canalizar a energia naquilo que é útil e funcional para esse indivíduo. Então, aquilo que eu repito, aquilo que entra por canais sensoriais diferentes, tem mais chances de se consolidar. Por quê? Porque as sinapses vão ficar mais fortes, as conexões vão ficar mais fortes a respeito daquilo e a aprendizagem vai se consolidar. Vai para a área de memória de longo prazo, por exemplo. Então, a gente tem esse funcionamento para que realmente eu possa aprender algo. Aprender algo não significa que eu decorei algo momentaneamente para aquele momento e depois esqueci. Né? Porque o que a gente falou? Que aprender é quando eu adquiro uma informação nova, aquilo se consolida e eu consigo acessar isso no momento que eu preciso aplicar na minha vida, no momento prático da minha vida. Então, algo que eu só aprendi para passar na prova, por exemplo, não é aprendizagem efetiva, né? Porque não chega aí para minha memória de longo prazo. É algo que vai para uma outra área do meu cérebro, a gente chama de memória de trabalho, que depois ele é descartado quando eu não tenho mais contato com aquela informação. Então, olha como isso é importante. Olha como é importante o professor saber disso, ele saber como ele vai, como é que eu vou dizer? Como ele vai se apropriar desse conhecimento para poder planejar suas aulas. Então, continuando. Como consequência, estas se constituem circuitos que processam as informações com capacidade de armazenamento molecular. Continuando. Ou seja, agora eu vou falar de uma forma mais didática ainda. A aprendizagem nada mais é do que esse maravilhoso e complexo processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente, ativa essas sinapses, que são essas ligações entre os neurônios por onde passam os estímulos, tornando-as mais intensas. A cada estímulo novo, a cada repetição de um comportamento que queremos que seja consolidado, ou seja, aprendido, temos circuitos que processam as informações e deverão ser, então, consolidadas. Então, o professor sabendo disso, então eu sei que as informações, elas chegam no cérebro pelos canais sensoriais. Então eu preciso explorar esses canais sensoriais na minha aula. Eu não posso fazer uma aula onde o aluno vai ficar só sentado, parado, lendo. Tipo, aquele aluno que é só visual, que ele é bem visual, ele vai se dar bem, né? Porque só ler para ele tá tranquilo. Mas a maioria dos alunos é só visual. E se eu posso potencializar isso com outras
outros estímulos ambientais que vão ativar outros canais sensoriais, eu vou potencializar essa aprendizagem. Então, isso eu preciso colocar no planejamento das minhas aulas. Podemos compreender desta forma que o uso de estratégias adequadas em um processo de ensino dinâmico e prazeroso provocará, consequentemente, alterações na quantidade. Olha que importante, gente. A forma como eu planejo a minha aula pode provocar alterações na quantidade e na qualidade das conexões sinápticas do meu aluno. Então, eu posso intervir melhorando, ampliando as sinapses no cérebro do meu aluno, melhorando a aprendizagem dele, fazendo que, de fato, a aprendizagem dele aconteça, afetando assim o funcionamento cerebral de forma positiva e permanente, com resultados extremamente satisfatórios. Olha que importante. Vocês acham, diante do que a gente está falando aqui, né, de como que a aprendizagem de fato acontece, que a aprendizagem não é aquilo que eu esqueço depois de alguns meses, quando eu não estudo mais aquilo, vocês acham que a maioria dos nossos alunos, eles realmente aprendem? A maior parte dos nossos alunos, de fato, aprendem o que é passado na escola, ou eles só, como é que eu vou falar? Eles entram uma nova informação no cérebro dele momentaneamente. O que vocês acham? Fala aí. Uma vez eu ouvi um assunto que eu achei muito interessante, que é aprender, o que você está falando, que é aprender não é quando você consegue lembrar de alguma coisa, mas sim quando você não consegue esquecer aquele determinado assunto. Perfeito. Então, a gente entende que a maioria dos alunos que estão nas escolas, eles não estão aprendendo. Eles estão ali o quê? Se enchendo de informações momentâneas que vão passar, que vão se perder. Né? E quando precisar daquela informação, primeiro começa pela construção dos currículos, né? A maior parte das coisas que a gente aprende na escola, a gente nunca vai usar, começa por aí. Né? Outras coisas que realmente são importantes, os alunos não aprendem porque não teve toda essa preocupação com esse processo de aprendizagem, de como que ele acontece, né, no planejamento das aulas. E aí as aprendizagens se perdem, né? As pessoas, elas aprendem para a prova, né? Elas aprendem para a prova. E isso a gente está falando no contexto de escola, mas a gente pode trazer para o nosso contexto aqui, né, da faculdade. Na faculdade, muitas vezes, a gente está preocupado para aprender para a prova. E aí, quando você estiver lá no mercado de trabalho, não é a nota da tua prova que vai te segurar. É o que, de fato, você aprendeu. Porque quando você estiver lá no mercado de trabalho, você vai precisar o quê? Olha a aprendizagem. Acessar o conhecimento para aplicar na sua realidade prática. Né? Quando você está no mercado de trabalho, é isso que você faz. Epa, vou acessar aqui o que eu aprendi, vou acessar aqui agora o que eu retive na minha memória. Então, o que tem ficado? O que eu tenho aprendido? Será que só... Aí, né, nesse momento de aprendizagem, tem a parte que é do professor, em planejar suas aulas, seus objetivos, e tem a parte que compete ao aluno, né, que é de gerenciar a sua aprendizagem. Lembra que a gente estudou isso em conceitos fundamentais de avaliação e aprendizagem. Mas falou também que tem a parte que o aluno, ele gerencia a sua aprendizagem. Então, tem pessoas que, para entender o que eu estou passando aqui hoje, vão precisar ver essa aula novamente, fazer novas anotações, ler outros recursos sobre esse mesmo assunto para entender melhor. Ou pessoas que se interessaram pelo assunto e vão buscar mais sobre ele. Então, tem coisa que é da gerência do aluno sobre a sua aprendizagem e muitas coisas que é da forma como o professor planeja a sua aula para atingir a aprendizagem. Estou vendo aqui, deixa eu subir aqui, quem foi que colocou a pirâmidezinha aqui? Brenon, muito bem, de como a gente aprende, exatamente. E aí, vocês estão vendo aí que na pirâmide que ele colocou aí no chat, a gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? E aí tem
Em segundo lugar, quando a gente está fazendo, a importância da prática, da experiência. A gente precisa trazer isso para dentro de sala. Se a gente está vendo aí no estudo científico que uma criança, que um aluno aprende mais quando ele está ensinando ou quando ele está fazendo, eu preciso explorar isso na minha aula, eu preciso pôr o aluno para fazer, eu preciso pôr o aluno para ensinar. Olha que coisa importante, para a gente poder facilitar a aprendizagem. Não é, gente, que só lendo, só ouvindo, você não vai aprender. Vai aprender. Óbvio, tem aí a porcentagem. A gente está falando de como a gente pode facilitar, de como a gente pode melhorar, como a gente pode potencializar, como a gente pode ampliar a aprendizagem do aluno. Certo? Obrigada, Breno, pela pirâmide lá. Então, continuando aqui nos slides. Estudos na área neurocientífica, centrados no manejo do aluno em sala de aula, vêm nos esclarecer que a aprendizagem ocorre quando 2 ou mais sistemas funcionam de forma interrelacionada. Olha que coisa importante. Assim, podemos entender, por exemplo, como é valioso aliar música e jogos em atividades escolares, pois há a possibilidade de se trabalhar simultaneamente mais de um sistema, o auditivo, o visual e até mesmo o sistema tátil. O que está falando aqui? Que a aprendizagem ela vai acontecer de forma mais eficiente, quando eu exploro mais canais sensoriais. Porque se eu estou falando que a aprendizagem ela começa a acontecer quando essas informações chegam no cérebro pelos canais sensoriais, se eu envolvo mais canais sensoriais numa mesma aprendizagem, significa que eu estou acessando sinapses diferentes, áreas diferentes do cérebro, então circuitos diferentes, sistemas diferentes. Isso significa que essa aprendizagem vai ter uma condição de acontecer maior do que se eu explorar um sistema só. Então, além do visual, a gente pode tentar numa mesma aula usar a audição, usar, de repente, o tato, usar esse recurso da pirâmide aí, que é fazer o aluno participar da construção do conhecimento, fazer com que o aluno também ensine em algum momento, usar a prática, porque ele vai estar usando cada vez mais canais sensoriais. Então, explorem isso quando vocês forem professores, né? Muitos de vocês, eu vejo que vocês já são professores, às vezes lá na academia, vocês podem trazer esses conceitos também ali. O seu aluno ele vai entender melhor, ele vai absorver melhor uma aprendizagem a respeito de alguma coisa quando a gente explora esses mecanismos de aprendizagem que a gente está aqui falando. Então, quando eu exploro canais sensoriais diferentes, eu melhoro a aprendizagem. Então, não ficar preso em apenas o auditivo, não somente ao visual, mas explorar vários. A gente percebe que numa aula como essa, né, a gente está tendo aula virtual, certo? E aí a gente pode ficar um pouco com algumas limitações daquilo que a gente poderia fazer em sala. Vocês já têm aula comigo há 3 semestres, vocês sabem que eu gosto de fazer as aulas exatamente tendo como base isso daí que eu conheci. Eu gosto de fazer momentos que a gente tem slide, eu gosto de fazer momentos que a gente vai ter dinâmica, eu gosto de fazer momentos que a gente vai discutir no grupo, no momento que a gente vai passar para o grupo, momento que vocês vão fazer, momento que vocês vão dar aula, explorar, né, de formas diversas o conhecimento. Agora a gente está tendo aula virtual, né, online aqui. Por causa disso eu não vou fazer nada, né, eu vou ficar só lendo. Então existem maneiras da gente fazer isso. Então, a gente hoje, na aula, eu gosto muito de explorar vocês participando, vocês trazendo conhecimento, vocês ajudaram hoje a construir, não sei se vocês perceberam, mas para a gente chegar a falar de aprendizagem, a gente foi construindo juntos um pensamento. A gente primeiro refletiu, o que é ensinar? Para que eu ensino? Tá, para aprender, para o aluno aprender, mas o que é aprender? Né? E aí a gente está entrando, a gente precisa... Mesmo que seja numa aula online, tem como a gente construir uma aula, um pensamento, entender a aula como um processo que tem um início, um meio, um fim, explorando esses canais sensoriais diferentes, explorando mecanismos diferentes, para que a aprendizagem de forma
possa realmente acontecer. Repetindo informações de maneiras diferentes. A repetição ela é muito importante, porque a memória é importante para a aprendizagem. A gente não está falando que a aprendizagem acontece principalmente quando eu, né, tive a retenção de informações, ela ficou ali armazenada, e quando eu preciso dela, eu vou acessar aquela informação. Então, nesse processo, eu preciso de quê? Da memória. A memória é muito importante no processo de aprendizagem. E uma coisa importante para a memória, a repetição. Mas isso não significa que é repetir igual a gente antigamente tinha. Colocar o aluno no quadro, repetindo 10 vezes um conceito, né? Não significa que eu vou pegar vocês e vou pedir para vocês, o trabalho de casa de hoje vai ser copiar 10 vezes o conceito de programas educacionais de incentivo e me enviar, né? Óbvio que aqui vocês iriam copiar e colar, né? Mas estou falando assim, imagine vocês escrevendo, para vocês memorizarem, né? Não tem fundamento só fazer esse tipo de repetição. Por quê? Porque a gente está falando que é importante variar os canais sensoriais. Então, eu repetir as informações por canais sensoriais diferentes, de maneiras diferentes. Uma mesma aprendizagem, uma mesma informação, vai entrar para o cérebro do indivíduo por caminhos diferentes. Então, está sendo repetido, mas não da mesma maneira. Porque se for da mesma maneira, eu vou ativar sempre as mesmas sinapses, eu não vou estar estimulando o cérebro. Então, é importante que o mesmo conhecimento, uma mesma aprendizagem, uma mesma informação, seja passada de maneiras diversas para o aluno. Por isso que a gente está sempre repetindo de maneiras diferentes alguns conceitos, né? Então, ok, Kelly. Vamos continuar lá no slide. A gente está quase terminando, tá bom? Não vai demorar para a gente terminar. Desta forma, o grande desafio dos educadores é viabilizar uma aula que facilite esse disparo neural. Olha só, eu preciso, quando eu planejo a minha aula, fazer isso. Para pensar que isso vai facilitar o disparo neural. As sinapses e o funcionamento desses sistemas, sem que necessariamente o professor tenha que saber se a melhor forma de seu aluno lidar com os objetos externos é auditivo, visual ou tátil. Porque, como a gente falou, existem pessoas que elas aprendem melhor visualmente. Nós temos pessoas que aprendem melhor só ouvindo, né? Algo que tem gente que adora para aprender colocar áudio para ouvir. Né? Vocês estão tendo até o recurso do podcast aí agora, né? O áudio das aulas. Então, quem é só auditivo, super se dá bem ouvindo. Tem gente que precisa ver e ouvir, aí precisa do vídeo, né? Tem gente que precisa ver, ouvir e sentir para poder passar pela experiência. Como que a gente vai saber, como que a gente vai fazer uma avaliação de cada aluno e vai mudar, fazer uma forma para cada aluno? Não, o mais fácil da gente fazer, sabe, entendendo que dentro de uma sala de aula eu tenho uma diversidade de necessidades educacionais, eu tenho uma diversidade de dificuldades de aprendizagem, eu tenho uma diversidade de facilidades de aprendizagem, porque eu também tenho as pessoas que têm suas facilidades em aprender, explorar formas diferentes. Assim eu vou estar atingindo todo mundo, eu vou estar facilitando para todo mundo. Então, é só eu fazer uma aula que eu tenho tanto como a pessoa ouvir, como a pessoa ver, como a pessoa participar, como a pessoa passar pela experiência. Então, tem formas diversas do aluno passar por aquela aprendizagem, né? E aí, cada um vai explorar o recurso que gosta mais, que se identifica mais, né? Aí vai do gerenciamento do aluno, da sua aprendizagem. Eu sei que na sala de aula de vocês, não só de vocês, mas todas as salas de aulas, né? Eu gosto de fazer aulas onde vocês participem bastante. Mas eu sei que tem aluno que não gosta, né? Que prefere uma aula que é só leitura, uma aula que é só o professor falando. Mas eu preciso considerar toda a diversidade. Quando eu dou uma aula assim, eu tenho tanto um aluno que pode ficar só olhando, como eu tenho um aluno que gosta de participar, que vai participar. Né? Então, eu preciso ampliar essas possibilidades para que todo mundo tenha condição igual de acessar a aprendizagem, não só aquele que tem uma facilidade em tal coisa.
Então, continuando. Outra grande descoberta das neurociências é que através de atividades prazerosas e desafiadoras, o disparo entre as células neurais acontece mais facilmente. As sinapses se fortalecem e redes neurais se estabelecem com mais facilidade. A gente chegou a falar no semestre passado de quando eu consigo envolver um conteúdo emocional prazeroso na minha aula, essa informação passa por um circuito diferente no cérebro do aluno, onde aquilo tem mais chances de ir para a memória de longo prazo. Não sei se vocês se lembram disso, né? Então, envolver atividades prazerosas, desafiadoras, vão fazer com que, né, emoções sejam ativadas no meu aluno e aquilo tende a se consolidar em uma aprendizagem significativa de uma forma melhor e maior do que se eu não fizer dessa forma. Então, uma outra coisa importante que a neurociência traz que a gente pode aplicar nessa questão da aprendizagem na educação. Mas como desencadear isso em uma sala de aula? Como o professor pode ajudar nesse fortalecimento neural? Todo ensino desafiador, ministrado de forma lúdica, tem esse efeito. Aulas dinâmicas, divertidas, ricas em conteúdo visual, concreto, onde o aluno não é um mero observador passivo e distante, mas sim participante, questionador, ativo, nessa construção do seu próprio saber, o deixam literalmente ligado, plugado, antenado. Então, isso é uma dica de como a gente pode fazer isso nas salas de aulas, ao preparar as nossas aulas, ao planejar as nossas aulas. O conteúdo antes, que era desestimulante e repetitivo para o aluno e professor, ganha uma nova roupagem. Agora propicia novas descobertas, novos saberes, é dinâmico, flexível, plugado em uma era informatizada, onde a cada momento novas informações chegam ao mundo desse aluno. Professor e aluno interagem ativamente, criam, viabilizam possibilidades e meios de fazer ele saber, construindo juntos a aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela não está só na mão do professor, né? O aluno também participa construindo essa aprendizagem. Aliás, a gente vai falar disso nesse semestre. Vocês já devem ter ouvido falar do conceito de metodologias ativas. Vocês já ouviram falar? Metodologias ativas é quando a gente entende que o aluno, ele é o protagonista da sua aprendizagem, não o professor, né? A gente vem com essa visão que o professor, ele é o protagonista, ele é o principal para que o aluno aprenda. E, na realidade, dentro de tudo isso que a gente está falando, quanto mais o aluno participa, quanto mais ele está construindo, né, essa aprendizagem junto com o professor, ele é ativo nesse processo, maior chance dele realmente aprender. Né? E aí tem a pirâmide que o Brandão colocou ali, que deixa claro isso para a gente. E aí o último slide da aula de hoje, que eu quero que vocês guardem, né, esse daí, não tem nem texto, né, só uma imagem e um título. Que o nosso aluno, ele precisa passar por experiências. A aprendizagem significa que o aluno precisa passar por experiências. Não é só um aluno que vai ficar sentado, parado, de forma muito aleatória, aquilo que está sendo passado ali dentro da sala de aula. Eu preciso fazer com que o meu aluno passe pela experiência. Né? E aí que vem o nosso tema das próximas aulas, onde a gente vai falar sobre as novas competências dos professores. Porque para o professor fazer isso, conseguir dentro da sua aula, proporcionar um ambiente onde o aluno passe por experiências para construir a aprendizagem, o professor, ele não vai dar o conhecimento pronto. Ele vai fazer com que o aluno participe da construção dessa aprendizagem. Para o professor fazer isso, cara, ele precisa de competências novas que até então os professores não precisavam ter, né? Porque bastava o professor copiar no quadro, passar alguns exercícios e pronto. Mas o professor hoje atingir essa aprendizagem da forma como a gente tem entendido pela ciência que a aprendizagem acontece, isso requer do professor competências novas, que até pouco tempo atrás não eram
tão exigidas desse profissional. É por isso que os cursos de formação de professores, as faculdades, né, de pedagogia, de licenciatura, tempos atrás, elas não traziam esses tipos de conhecimento. Hoje, a gente precisa que o professor desenvolva competências, habilidades novas, para que ele consiga, de fato, com que o seu aluno aprenda. Né? E aí a gente vai começar a estudar sobre as novas competências do professor. Certo? Eu vou explicar a nossa atividade avaliativa. Antes disso, eu gostaria de saber quem quer fazer alguma observação ou quem quer fazer alguma pergunta. Tem algum conceito desse de neurociência que eu sei que às vezes, se eu falar muito rápido, pode ser que alguém não entenda. Algum conceito desse da neurociência que vocês queiram que eu repita, que não ficou entendido? Alguma pergunta a respeito disso que vocês gostariam de fazer também, sobre o conteúdo da aula? Ou alguém queira fazer alguma observação, uma contribuição? A gente está caminhando para o final. O silêncio que jaz nesse momento indica que não, né? Então, vamos lá, gente. A gente vai encerrar esse momento, igual a gente encerrou semana passada. Quando a gente estudou conceitos de avaliação, conceitos fundamentais de avaliação de aprendizagem, a gente falou muito da importância do feedback do aluno. Vocês lembram disso? O feedback é quando o professor ele tem uma visão que o aluno dá para ele da sua aprendizagem naquela aula. Então, a gente encerrou assim a aula passada. E eu quero que a gente encerre dessa forma assim também. A gente vai falar a nossa palavra de feedback, encerrando a aula, e depois disso eu vou explicar a nossa atividade avaliativa, que vocês vão ter um tempo maior para fazer dessa vez, porque semana que vem, quinta-feira, a gente não tem aula, tá bom? É feriado. Então, semana que vem não tem aula, quinta-feira. Então, vocês, em vez de ter até domingo para fazer a aula, vocês vão ter até quinta-feira da semana que vem. Até quinta do dia 23. Então, dia 23 é a data limite para entregar o trabalho referente à aula de hoje, que vai valer presença para a aula de hoje e pontuação também, tá bom? Então, vamos lá. Feedback, uma palavra que resuma essa aula para você. Cada um fale, por favor, uma palavra que resume essa aula para você. Quem vai começar a falar? Uma palavra. Aprendizagem. Aprendizagem. Perfeito. Participação. Participação. Okay. Relembrar. Relembrar, foi isso? Isso. Perfeito. Próximo. Experiência. Gente, não sai ainda, eu vou explicar o trabalho. Fala pro pessoal aí, quem tem grupo de WhatsApp, fala pro pessoal que saiu voltar, eu vou explicar o trabalho. Tem explicação. Experiência. Quem falou experiência? Eu, Ingrid. Perfeito, Ingrid. Pode falar. Próximo. Conhecimento. Conhecimento. Perfeito. Próximo. Informações. Informações. Perfeito. Próximo. Kellen colocou conhecimento. Mas quem? Todo mundo já falou, gente? Todo mundo já falou? Hoje tem pessoas que estão participando, tem pessoas que ficaram mais quietinhas, não participaram. Então, vamos lá. Vou explicar o trabalho que está aqui no slide. Preste atenção. Diante da exposição da aula sobre ensinar e aprender, que foi a aula de hoje, né? Vocês vão fazer um texto dissertativo, uma dissertação, de no mínimo 20 linhas e no máximo 30, com o tema As Novas Competências do Professor. Então, vocês vão me entregar uma redação dissertativa, né?
e que tenha no mínimo 20 linhas, no máximo 30, com esse tema. Você vai argumentar. E vocês vão enviar para um e-mail diferente do e-mail que eu informei na semana passada. Olha o e-mail novo que está aí, tá? A gente precisa usar esse e-mail, porque é o e-mail institucional, é o e-mail da instituição. E nós professores vamos estar usando esse e-mail. Então, o e-mail que está aí, do Sensupeg, não é o e-mail de semana passada. Tá bom, gente? Por favor, não enviem para o Hotmail. Enviem para o @Sensupeg, tá bom? Vocês vão ter até quarta-feira, dia 22, para entregar, porque no dia 23 eu vou lançar a presença. Vai valer ponto e presença. E aí, olha só, presta atenção. Eu expliquei aí o que é dissertação, tá? Porque eu estou pedindo um texto dissertativo. Então, eu preciso que vocês façam desse modelo. O que é dissertação? Se alguém não sabe, né? Eu vou falar rapidamente aqui, mas depois você pode pesquisar mais no Google. O Google ensina tudo. É uma produção... Volta o e-mail lá que eu não anotei direito, todo e-mail. Eu vou voltar. Deixa eu só terminar de explicar aqui, eu vou voltar lá. Ô, Jaime, Luciano mandou a imagem no grupo, olha lá. É uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Então, você vai poder colocar nesse texto o seu ponto de vista, o seu argumento a respeito das novas competências do professor, baseado no que a gente teve aula. E aí, olha só o que eu coloquei que é importante. Como estamos no meio acadêmico, né? A gente aqui está no meio acadêmico, tem a preocupação de embasar os seus argumentos. Você não vai colocar argumentos no seu texto dissertativo só do que você acha, dos seus achismos. Não, a gente está no meio acadêmico. Então, meu argumento, né, aquilo que eu vou defender na minha dissertação, precisa estar embasado. Você pode citar autores, você pode citar nome de obras, nomes de artigos, você pode citar a nossa aula, mas precisa ter um embasamento no seu argumento, não é tirar da sua cabeça, tá bom? Então, é esse tipo de texto dissertativo. Olha a observação em vermelho que está aí, que é importante. A melhor dissertação, eu vou colocar os meios de ser julgada, essa melhor dissertação, ela vai ser recompensada, tá? Então, o melhor trabalho, o melhor texto, dentro disso tudo que eu coloquei, né? O argumento bem defendido, bem embasado, dentro do contexto da aula, mas também defendendo o seu ponto de vista, o seu argumento, vai ser recompensado. Professora, qual é a recompensa? Ainda está velada. A recompensa é o que vou escolher. Mas eu só posso dizer o seguinte, valerá a pena. Então, se eu fosse você, eu me dedicaria a essa dissertação e você vai ter uma semana aí para fazer. Semana que vem tem vários feriados, então você pode se dedicar a fazer uma boa dissertação, que só apenas de 20 a 30 linhas, não é nada muito grande, tá bom? Mas façam com excelência, porque a melhor vai ser recompensada, tá bom? Então, eu vou voltar aqui no slide do e-mail. Alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa não ficou entendida? Voltei aí, tá, Jaime? Ou quem não conseguiu anotar aí, tá aí também. Ok. Alguma dúvida, gente? Sobre o trabalho? Não? Então, até quarta-feira eu espero no meu e-mail a dissertação de vocês. E aguardem as cenas dos próximos capítulos, que na próxima aula, eu vou anunciar qual foi a melhor dissertação e vou anunciar qual é a recompensa dessa pessoa. Ai, gente, agora que eu tô vendo aqui o chat de vocês, 2 caixas de bombom. Gente, vocês acham que eu só distribuo chocolate? Não. Bala de café na prova vai ter, com certeza. Então, a gente se despede aqui da nossa aula, tá bom? Quem quer se despedir da turma, falar alguma coisa, quer aparecer, fique à vontade. E quem quiser...